o projeto Abigail. No século XX, inúmeros projetos secretos vieram à tona, muitas vezes décadas após serem encerrados. Eram experimentos conduzidos em nome da segurança nacional, muitos deles usando práticas que hoje consideramos completamente inaceitáveis. Entre documentos vazados, relatos anônimos e debates em fóruns especializados, um nome aparece de forma recorrente: Abigail, não como um caso confirmado, mas como um possível codinome associado a experimentos psicológicos extremos. O que você vai ouvir agora não é uma verdade oficial, mas sim o que se afirma, o que se suspeita e o que nunca pôde ser totalmente comprovado. Os primeiros registros sobre o chamado Projeto Abigail surgiram de forma fragmentada, relatórios sem assinatura, datas incompletas e páginas claramente censuradas. Esses arquivos começaram a circular em comunidades online dedicadas à investigação de projetos secretos da Guerra Fria. Nada neles confirma oficialmente a existência do projeto. No entanto, muitos dos métodos descritos coincidem com práticas reais utilizadas em outros experimentos documentados do mesmo período, o que levanta uma dúvida incômoda. Entre as décadas de 1950 e 1970, o medo da espionagem e da perda de controle levou governos a testarem os limites da psicologia humana. Isolamento prolongado, privação sensorial e manipulação cognitiva eram vistos como ferramentas estratégicas. E é nesse contexto que o nome Abigail surge, associado a um possível sujeito de teste infantil. Não existem provas de quem ela era, nem mesmo se esse era seu nome real. A falta de identidade concreta é por si só um dos elementos mais perturbadores dessa história. Segundo os relatos anônimos que alimentam essa narrativa, Abigail seria uma criança retirada de uma instituição estatal, um lugar onde o desaparecimento de alguém poderia passar despercebido. Os documentos que circulam descrevem um comportamento atípico para uma criança, pouca resposta emocional, silêncio prolongado e uma notável dificuldade de avaliar reações comuns para sua idade. Nada disso, isoladamente, prova algo extraordinário, mas, para os supostos pesquisadores da época, foi o suficiente para que ela fosse considerada adequada para testes psicológicos muito mais intensos. Os arquivos descrevem uma instalação subterrânea, semelhante a outras usadas em projetos reais da época. Imagine ambientes controlados, salas sem janelas e uma ausência total de estímulos externos. A criança teria sido colocada em períodos prolongados de isolamento total. Os relatórios indicam que ela permaneceu estável por mais tempo do que o esperado por qualquer adulto. Algo incomum, mas não impossível, especialmente considerando sua condição inicial. Era como se o silêncio e a solidão fossem seu estado natural. Com o passar do tempo, os registros mencionam alterações sutis em seu comportamento. A criança começou a falar sozinha em alguns momentos, mas de uma forma estranha. As câmeras de vigilância captavam movimentos labiais, como se ela estivesse respondendo a alguém, mas o áudio das gravações não registrava nenhuma resposta. O silêncio da sala permanecia absoluto. Especialistas que analisaram esses relatos se dividem. Alguns apontam que esses são efeitos normais do isolamento extremo, conhecidos como alucinações auditivas. Outros acreditam que os relatos podem ter sido exagerados pelos próprios observadores, afetados pela tensão do ambiente. Um dos pontos mais citados e analisados nos arquivos envolve desenhos feitos pela criança. Ela recebeu papel e lápis, talvez como uma forma de avaliar seu estado mental. O que ela desenhava não eram figuras infantis, eram símbolos repetitivos, padrões geométricos complexos e figuras abstratas que não se pareciam com nada conhecido, nada que possa ser ligado com certeza a algo sobrenatural. Claro, ainda assim, alguns pesquisadores que supostamente tiveram acesso a esses desenhos relataram sentir um profundo desconforto ao analisá-los. Um fenômeno comum em ambientes de alta tensão psicológica, onde a mente busca padrões onde não existem. Mais uma vez, não há consenso, apenas a dúvida. O trecho mais controverso dos relatos surge no fim dessa fase do experimento. A história conta que durante uma observação de rotina, através do vidro de segurança, a criança, que raramente olhava para os observadores, fixou o olhar em um deles e disse uma frase curta, que foi interpretada de várias formas pelos presentes. Alguns afirmam que foi apenas uma resposta desconexa, um balbucio sem sentido. Outros, no entanto, acreditam que a frase indicava que os testes haviam ultrapassado um limite perigoso, que algo havia sido despertado. Pouco tempo depois desse evento, os registros se tornam ainda mais fragmentados e confusos. E é a partir daí que começam os relatos sobre o incidente final,
um evento que teria levado ao encerramento abrupto do projeto. A narrativa que circula online fala de um incidente que teria ocorrido após meses de isolamento. Os pesquisadores, preocupados com a degradação da saúde física da criança, decidiram entrar na sala. Segundo os relatos, ao abrirem a porta, encontraram um cenário que desafiava a lógica. As descrições são vagas e muitas vezes contraditórias, falando de uma transformação física e de uma força incompatível com uma criança. Alguns textos mencionam que a menina não parecia mais humana, que seu corpo havia se alterado de maneira grotesca. Essas alegações, claro, são as mais fáceis de descartar como ficção. Não existe nenhuma evidência que suporte algo tão extremo. O que se segue é o colapso do projeto. Os relatos falam em pânico, em pesquisadores abandonando seus postos e na ordem de selar a instalação permanentemente. A história termina com Abigail, ou o que quer que ela tenha se tornado, trancada para sempre nas profundezas daquela base subterrânea. Uma história de terror clássica, sem dúvida. Mas será que há algo mais por trás disso? Muitos pesquisadores sérios acreditam que o projeto Abigail, se existiu, foi provavelmente um experimento psicológico que deu terrivelmente errado, mas de uma forma humana, não sobrenatural. A criança pode ter sofrido um colapso psicótico completo, devido ao isolamento extremo. A transformação pode ser uma metáfora para a perda total de sua humanidade e identidade. O incidente final pode ter sido um ato de violência desesperada, uma reação de um cérebro torturado que os cientistas não conseguiram controlar, em vez de admitir a falha catastrófica e as consequências antiéticas de seus métodos. Teria sido mais fácil criar uma narrativa de horror, algo para encobrir a crueldade do que realmente aconteceu. O nome Abigail em si é interessante. Em hebraico, significa a alegria de meu pai. Uma ironia terrível se pensarmos que ela foi usada como ferramenta por figuras de autoridade, os pais do projeto. Talvez o nome tenha sido escolhido justamente por esse simbolismo sombrio. Ou talvez seja apenas um detalhe inventado para dar mais peso à lenda. A verdade é que não sabemos. Hoje, o projeto Abigail vive no limbo entre a realidade e a ficção. É um conto de advertência sobre os perigos da ciência sem ética, sobre o que acontece quando a busca por conhecimento ignora a humanidade. Mesmo que a história, como é contada, seja falsa, ela é construída sobre uma base de verdade. A existência de projetos secretos reais, onde pessoas reais foram submetidas a testes terríveis. Abigail pode não ter existido, mas outras Abigail certamente existiram. Talvez a verdadeira natureza do projeto Abigail não seja sobre uma menina transformada em monstro, mas sobre como nós, como sociedade, podemos criar monstros quando agimos com medo e sem compaixão. A história persiste, não porque acreditamos em monstros literais, mas porque ela reflete um medo muito real do que se esconde por trás de portas fechadas e documentos censurados. Ela nos força a perguntar: até onde estamos dispostos a ir em nome da segurança? E quem são as vítimas silenciosas desses esforços? Obrigado por assistir até aqui. Se você se interessa por mistérios e histórias não resolvidas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário com suas teorias sobre o caso. Até a próxima.